Olá, no programa Iluminuras de hoje eu converso com a advogada e mestre em Direito Sabrina Dorigon. Em pauta, o direito urbanístico e direito à moradia, tema da primeira obra da advogada. Antes, a conversa é com o jornalista, mestre em comunicação e escritor Paulo Almeida. Paulo é autor de 3 livros, entre eles uma biografia e um livro dedicado ao público infantil. Paulo, eu queria que você começasse me contando de Indiara, no interior de Goiás. Foi lá onde tudo começou, esse envolvimento com arte, leitura, literatura. Sim, eu nasci em Goiânia e quando eu tinha 3 anos eu me mudei para o interior de Goiás, que é Indiara. Mas em Goiânia eu já estudava no jardim e não tinha essas séries todas em Indiara e logo minha mãe me colocou na alfabetização. Então, essa passagem de 3 anos e meio, 4 anos, eu já fui alfabetizado, comecei a ler e escrever. Tive um grande apoio dos professores, apoio da família. Mas foi então que eu comecei a escrever, a ler, e me envolver ali dentro, dentro da própria escola, com a literatura, com a arte, com o teatro. O teatro foi um fator muito importante para mim, na minha infância. Minha mãe me matriculou depois no teatro e eu comecei a escrever roteiros de peças nessa escola, em outras para a comunidade, eu apresentava. Tinha época mesmo que minha mãe até alugava um caminhão e eu apresentava para a cidade inteira. Foi muito por isso que quando eu falo a cultura, como que a cultura incentivou? Eu acho que a comunidade em que eu vivi me apoiou bastante, então eu tenho muito carinho e respeito por tudo isso, pela minha família e pela comunidade que sempre me incentivou. E a sua mãe também sempre te incentivou, porque a sua mãe fazia fantasias de personagens depois que você lia um livro, é Exatamente. isso? Minha mãe fazia, inclusive, um dos meus aniversários foi no tema do Sítio Pica-Pau Amarelo, porque eu lia muito o livro, a história. Então, ela fez dentro desse cenário lúdico da literatura. E a paixão pelas letras também, porque você aprendeu a ler aos 4 anos, sempre muito precoce, né? E a partir daí, o teatro, a leitura, você começou a ler novos autores e a ida para os Estados Unidos, você passou um tempo fora, isso te influenciou também? Sim, quando eu fui passar um tempo nos Estados Unidos para poder aprender um pouco o inglês, e nesse projeto eu acabei fazendo um trabalho voluntário em uma escola de lá, onde eu lia para as crianças. Foi um acaso, eu tive que fazer uma primeira vez, e eu me lembro que o primeiro livro que eles me deram para eu ler dentro dessa escola, nos Estados Unidos, era um livro que falava sobre coragem. E aí eu lendo para as crianças, elas estavam prestando bastante atenção, e foi então que eu comecei a perguntar, pedir alguns exemplos de coragem, para que elas me dessem um exemplo, e cada uma participou. De repente eu falei o meu, que era ler em um país que não era o meu, sem saber falar um pouco a língua, e para crianças daquele tamanho. Então, para mim, era um ato de coragem, né? Então, aí foi um maior sucesso. Elas gostaram muito, a diretora gostou muito, e aí eu continuei fazendo esse trabalho de leitura nos Estados Unidos, dentro dessa escola, durante 2 anos. Vamos falar um pouco sobre as suas publicações. A primeira foi em 2015, foi isso? Isso. Logo que durante o meu mestrado na Universidade de Brasília, assim que eu terminei, eu e minha orientadora... Deixa eu mostrar aqui. Esse primeiro é Narrativas da Identidade Brasileira, Jornalismo e Redes Sociais, né? Isso. Foi feito em 2015. É uma obra que eu tenho a minha dissertação de mestrado, mas também artigos que foram produzidos e apresentados tanto no Brasil como no exterior também, onde todos eles vão falar sobre identidade brasileira, desde quando ela surgiu, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, até os dias atuais. Inclusive como a nossa identidade influencia nas redes sociais, como, por exemplo, o brasileiro se representa no Instagram, como a nossa identidade nos influencia durante um comentário nas redes sociais, e por aí vai. Agora, por exemplo, o que você observou que o Brasil quer mostrar, por exemplo, aos estrangeiros lá fora? Qual é a mensagem que a gente quer passar? Bom, não só o que eu observei, mas também que até os jornalistas de outros países observaram, inclusive a gente está explicando aqui no livro, é que o brasileiro ele não quer ser mais o país do futuro, ele quer ser o país do presente.
ele não quer contentar mais com pouco, ele quer ir além, ele quer ter emprego, ele quer ter educação, e por isso a gente vê esses movimentos todos de rua, e esse movimento contra a corrupção. Inclusive, tem até um jornalista que perguntou se a corrupção no Brasil estava ligada à nossa identidade, se fazia parte da nossa identidade. E não faz parte da nossa identidade. Né? E é isso que o brasileiro quer mostrar, que corrupção não faz parte da nossa identidade, que esse jeitinho brasileiro está mudando, e por aí vai. Agora, o que faz parte da nossa identidade e não mudou ao longo dos anos que você observou? Porque você começa o livro lá vários séculos atrás e você observa que ao longo desses anos nós temos identidades fortes que não se alteraram. Não se alteraram. E uma da identidade, um aspecto da nossa identidade que nunca mudou, inclusive esse é o título da minha dissertação de mestrado, é Brasil, uma identidade redescoberta. É a questão do acolhimento, da gente receber as pessoas, de ser hospitaleiro. A nossa hospitalidade é uma coisa que nunca mudou e pelo visto não vai mudar. O brasileiro sabe receber muito bem. Durante a Copa do Mundo mesmo, foi um exemplo bem marcante, porque nós estávamos no meio de uma manifestação pública, nós estávamos no meio de um cenário muito difícil ali, né? Politicamente, economicamente, tudo. E teve um 7-1 no meio, mas nós encontramos um momento em que a gente parou para falar, não, a Copa nós vamos receber bem, nós vamos participar. E por fim tinha brasileiro brincando com argentino, sabe? Foi uma festa toda que todo mundo saiu elogiando. E essa hospitalidade é a nossa identidade e isso não vai acabar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o segundo livro que veio um ano depois, em 2016, que foi a biografia da dona Sara Abraão, que foi a primeira secretária-geral da mesa do Senado. Né? Vamos mostrar aqui? Conta um pouquinho para a gente, o que tem aqui nesse livro, Paulo? Bom, o livro Memórias do Senado é um livro que eu conto a história da dona Sara Abraão, que é a primeira mulher secretária-geral da mesa. Ela tomou posse ainda no Palácio Moro, no Rio de Janeiro, e veio, quando o Congresso Nacional mudou para cá, para Brasília, ela veio trabalhar aqui. E desde então ela se tornou a secretária-geral da mesa. E naquela época, em 1960, quando ela entra no cargo, era muito difícil a questão da mulher, né, já trabalhar. Agora imagina uma mulher dentro de um Senado Federal, ainda comandando os políticos. Né? Dona Sara está viva ainda, né? Dona Sara tem 90 anos, esse trabalho inclusive foi para homenagear essas 5 décadas que ela passou dentro do Senado Federal. E tem várias fotografias aí dentro, né? São documentos da época, né, Paulo? Foi. Além da gente contar a história da dona Sara, uma preocupação que eu tive foi transformar essa história dela, linkando com fatos e acontecimentos históricos do Brasil. Então a gente tem aqui a questão da ditadura militar, aí tem toda essa luta que ela teve para manter o Congresso aberto durante a ditadura. Constituição de 88 ela estava? Constituição de 88, ela participou da elaboração. Aqui, por exemplo, a gente tem um título, Verás que uma filha tua não faz a luta. Que era a questão da própria representação da mulher, né? Porque a gente tem, verás que um filho teu não faz a luta. Mas era a filha tua também, que era a filha da casa, que ela também, em momento nenhum, ela desistiu dessa luta. Agora vamos para a publicação mais recente. Essa aqui é o Arthur no Maravilhoso Mundo Real. Esse aqui é de 2016. Você lançou um na sequência do outro, né? Foi. A partir de 2015 você não parou mais. Isso. Me conta a história do Arthur. Bom, o Arthur foi um trabalho muito especial, que ele remete todo essa questão do teatro, da literatura infantil, que eu sempre tive contato, para contar a história do Arthur. E o Arthur nasceu, né? Esse ano. Então, o Arthur é um filho de uma grande amiga minha. A ideia foi o seguinte, eu queria escrever um manuscrito para o Arthur, um presente para ele. E que mensagem era essa que eu queria passar para o Arthur, que estava nascendo? Ele ainda estava na barriga da mãe dele. E a ideia era escrever essa mensagem. Mas que mensagem que era essa? Eu queria que o Arthur
fosse uma criança que brincasse da maneira que eu brinquei, né? Que participasse mais do mundo real, que não ficasse tanto no computador como a gente vê muitas crianças hoje, porque o computador é um caminho sem volta, não há o que fazer, né? Mas também, como tudo na vida, tem uma questão de equilíbrio e uma questão de responsabilidade. Nós temos hoje no país 97% das crianças filhas de pais e mães conectados estão na internet. Desses, quase 30% estão passando mais de 7 horas online. Isso é muita muita coisa. Então, assim, não é que a gente está falando para as crianças não usarem o computador, muito pelo contrário. Pode usar tranquilamente, mas tem a idade certa, tem o tempo certo e tem a responsabilidade dos pais. Quando ele ganha o computador de presente da mãe dele, a mãe dele explica para ele o que é, aí a gente tem essa questão da mãe explicar, o pai, enfim, explicar o que é o computador, para que serve, o que ele pode fazer e os cuidados que aquele brinquedo também representa e ter regras. Então, quando ela faz isso tudo, ele percebe que os amigos dele estão no computador. Então, ele sai resgatando todas as crianças, aí ele começa a escrever cartinhas. E aí a mãe mesmo fala que ninguém mais recebe cartinhas hoje em dia, todo mundo é na internet. E-mail, então ele começa a aprender essa linguagem. Até que ele tem uma grande ideia, que é transformar o campinho na maior rede de amizade do mundo. Que é isso que eles têm que ter, né? Hoje a rede de amizade de uma criança é um campinho, é um parquinho, não é um Facebook. Dessas 97 crianças, dessas 97% das crianças, mais de 50 estão no Facebook. Então, uma criança precisa de um Facebook, então o pai tem que começar a pensar, né, eu acho. E são relações virtuais. Né? Então, ele cria dentro do campinho um mural, aí tem todo, para a gente também fazer essa referência tecnológica, porque as crianças sabem disso, o livro vai criar, o Arthur do livro cria um mural onde as pessoas começam a compartilhar fotos, compartilhar brincadeiras, curtir, likes. Então, toda essa linguagem é feita dentro desse mural de brincadeira. Só que no mundo real. No mundo real. E aí vem na história aparece um garotinho que começa a brincar com eles e eles começam a fazer gol. E quanto mais gols eles fazem, mais crianças vão aparecendo na janela para ver por que aquilo ali está tão divertido, mais do que eu estou fazendo em casa, né, passando horas no computador. E aí, lógico, quanto mais gols, mais barulho, mais alegria, a história é mágica, lúdica. E tem um final feliz, tem um com final certeza. Feliz, onde todo mundo aparece brincando num campinho, que é um momento mágico. E logo depois o Arthur compra o computador, mas ele lembra sempre daquelas férias incríveis, e usa o computador corretamente, e lembra sempre daquelas férias incríveis e da maravilha de compartilhar o real, de viver no mundo real e de compartilhar essa alegria com a comunidade. Infelizmente o tempo é curto, eu queria que você falasse rapidamente sobre o próximo projeto, o próximo, que é uma publicação sobre corrupção, é isso? O meu doutorado, inclusive, na UNB, é sobre esse tema, corrupção. Porque quando a gente foi escrever essa identidade brasileira, um jornalista do El País até pergunta se a nossa identidade, se a corrupção faz parte da identidade brasileira. Então, nós vamos mostrar se isso faz parte ou não dessa identidade, através dessa pesquisa. E essa publicação é para o ano que vem ou esse ano? Para o ano que vem. Ok, então sucesso no novo projeto. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. E agora a gente vai para um breve intervalo e Iluminuras volta daqui a pouco com uma advogada e mestre em Direito que tem um livro sobre direito à moradia. Não saia daí. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com a advogada e mestre em Direito Sabrina Dorigon. Sabrina, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Rafaela. Sabrina, onde é que você nasceu? Como é que a sua cultura te influenciou, seus pais? Você me contava aqui que sua mãe lê muito também. Eu nasci em Campinas, mas morei até meus 17 anos em Jundiaí, no interior de São Paulo. E aí, com 17 anos, eu mudei para São Paulo para estudar, fui fazer faculdade em Direito, que foi onde também eu fiz meu mestrado, né, em Direito Urbanístico, e o meu gosto pela leitura sempre veio muito influenciado pelos meus pais, né? Minha mãe sempre gostou de ler muito, e meu pai também, sempre me deram muitos livros e sempre me incentivaram na leitura. E aí, na minha pós-graduação com o Direito Urbanístico, eu comecei também a trabalhar com essas questões do direito à moradia, né? E foi aí, então, que eu consegui aprofundar essa temática. E falando sobre aquela leitura lá da infância, tem um que te marcou.
né? A menina tinha 15 anos, foi naquela época de adolescência. Conta pra gente que livro é esse, que livro que te marcou naquela fase. Foi. Quando eu estava prestes a fazer 15 anos, meu pai me deu O Mundo de Sofia. E junto com o livro, ele começou a fazer a mesma narrativa que o livro trazia, que era mandar cartas, né, para a garota, cartas anônimas, trazendo algumas mensagens sobre para ela se questionar, mesmo que remetiam às questões da filosofia, né? Então, quem é você? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? Então, isso foi muito marcante para mim, foi o início, assim, dessa leitura mais profunda, né? A transição das leituras infantis, que as crianças gostam de livros coloridos, né? Não importa tanto a narrativa, para essa mudança, para essa leitura mais aprofundada. E a leitura aprofundada, ela veio também logo depois, já com direito. Direito é um curso mais pesado, que você tem que ler muito, né? E em seguida, com o mestrado? Na faculdade, tive a oportunidade de conhecer alguns clássicos, né? E no mestrado, que foi em Direito Urbanístico, eu foquei mais para o tema com o qual eu já trabalhava, que era o tema que eu gostava, de Direito à Moradia, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre gestão democrática das zonas especiais de interesse social, que são específicas para a regularização fundiária da população de baixa renda. E aí, o meu livro, ele não é o retrato da dissertação, mas tem muito ali de onde eu pude beber para isso, né? Na verdade, um pouco que eu trago no livro tem a ver com o trabalho que eu fazia na PUC, né, no Núcleo de Prática Jurídica, que a gente chamava de escritório modelo. Então, tinha uma equipe interdisciplinar, com advogados, assistentes sociais, sociólogos, onde a gente podia trabalhar com algumas comunidades que não eram regularizadas, né, comunidades informais, que tinham o problema da questão da terra. Então, a gente trabalhava nesses locais. E eu trago, então, retratando o começo do livro, uma dessas comunidades, que é a comunidade do Moinho. Você frequentava essas comunidades ou você tinha contato com as pessoas só no escritório modelo, ou você ia lá também? Não, o pressuposto do nosso trabalho é que o atendimento não fosse somente atrás da mesa de computador, que a gente fosse lá. Então, toda a equipe, estagiários e profissionais, a gente ia até o local, fazia as reuniões, porque a gente tinha um papel que a gente entendia que era para além do jurídico, para além de trabalhar somente nos processos judiciais, que tinha um papel também de contribuir com a formação, com a mobilização e fazer essa relação necessária com o poder público, né, para a demanda também de infraestrutura e outras políticas, né, que não só a regularização. E a partir daí nasceu o Direito à Moradia, sua primeira publicação, né? Deixa eu mostrar aqui, conta pra gente então, o Direito à Moradia, ele é de quando? Então, é um livro de 2015, né? Eu recebi um convite do Marcelo Seimer e do Márcio Sotelo Felipe, que são os dois que coordenam a coleção. E é uma coleção para quem quer iniciar em alguns temas do direito. Então, ela traz várias temáticas dentro do direito. Cada autor escreveu um dos livros. E são questões iniciais, assim, que trazem um histórico e relacionado às problemáticas atual das questões de cada um. E a coleção, inclusive, é a coleção para entender direito, Isso, né? O direito à moradia. A linguagem é fácil, é clara, objetiva? A ideia é justamente essa, que a linguagem seja clara para quem não é do direito conseguir entender facilmente. Uma coisa que a gente repudia também é esse linguajar mais rebuscado que acaba segregando quem não é do ramo, né? Agora, Sabrina, as pessoas da comunidade lá do Moinho, São Paulo, né? Eles tiveram a oportunidade de conhecer a sua publicação? Eles leram? Tiveram algum contato? Como é que foi? Sim. Quando eu lancei a publicação, foi em 2015, então eu já estava em Brasília, né? Eu saí de lá em 2011, foi o último ano que eu trabalhei na comunidade. Mas eu ainda mantinha contato com muitos moradores e moradoras de lá, que inclusive foram ao lançamento quando eu fiz em São Paulo, então foi muito legal. E alguns livros eu mandei para outras pessoas que não puderam ir no dia do lançamento. Agora, o que gera mais confusão em relação a esse tema, direito à moradia, e o que o livro consegue esclarecer de uma forma mais fácil? Tá. O livro, então, ele está dividido em 5 capítulos, né, digamos assim. O primeiro é o da contextualização, então, que eu trago um pouco o relato do que é viver numa comunidade, trazendo o relato da perspectiva, né, é claro que o meu olhar é de fora, mas o que eu vivi naqueles dias trabalhando ali na favela do Moinho, né. E aí ele traz essa perspectiva do contexto, né, do local, depois uma perspectiva histórica,
trago o que é o conceito do direito à moradia, algumas diretrizes básicas, né, quando a gente que foram inclusive estabelecidas pela ONU, o que seria considerado uma moradia segura. A gente precisa ter a segurança de que no dia seguinte a gente pode dormir tranquilo, que não vai ter um despejo, que a gente vai ser removido dali. E essa segurança envolve também questão de segurança pública, mais esgoto, condições mínimas, asfalto, por exemplo? Sim, essa infraestrutura, ela está diretamente relacionada. A infraestrutura, a localização, o preço acessível, não necessariamente, não ultrapassando 30% da renda, são requisitos essenciais que garantem esse direito à moradia, né? E você ficou quanto tempo lá na comunidade, esse seu contato nessa região? Quando eu entrei no escritório, já havia um trabalho prévio lá. Então, foi desde 2007, que foi quando eu entrei, até 2011. Mas o trabalho continua, né? Então, ele antecedeu a mim. A gente conseguiu ter uma conquista, né? Com a ação judicial de uso capião, porque a comunidade estava lá, na época, já fazia 20 anos. Então, a gente tem legislação que garante essa conquista de direito, né, à moradia. Então, eles estavam lá há mais de 20 anos, a gente conseguiu uma tutela antecipada, que na verdade foi uma garantia provisória de que eles não seriam removidos de lá, né? Eles seriam removidos se vocês não tivessem atuado? Sim. Eles estavam prestes a ser removidos quando a gente propôs a ação. A ação de uso capião foi uma das maneiras que a gente fez a intervenção, mas tinha outras ações, e nessa ação de desapropriação da prefeitura era um terreno que estava abandonado, então não estava cumprindo a função social, e nisso eu também faço o link na parte final do livro, né? Que é a parte da legislação que eu trago, que hoje a gente tem legislação suficiente para garantir esse direito, e, em contraposição, ele não é respeitado, a gente vê isso todo dia. E faça um relato da legislação específica aplicada à comunidade do Moinho, como que esse problema lá pode ser solucionado. E o que falta, Sabrina, para fazer valer esse direito, já que legislação não falta? Né? O que falta? Um pouquinho de força de vontade do poder público, do Estado? Quem que não está fazendo o seu dever de casa aí? Acho que um pouco de tudo. O último capítulo que eu trago, os desafios, eu trago um pouco esse relato, buscando lá na origem, que é onde o meu papel hoje de atuar. Hoje eu sou professora universitária de Direito. Então, eu começo trazendo a problemática da formação jurídica, né? Que hoje, como é o meu foco de atuação, né? A formação jurídica precisa ser mudada, né? A gente precisa formar pessoas com o mundo jurídico com uma visão mais progressista de direito. Então, a partir daí, essas pessoas que estão sendo formadas na academia vão aplicar o direito na ponta. Vão ser juízes, vão ser advogados, defensores públicos, e vão ter uma visão... Porque hoje em dia, inclusive eu trago relatos de pesquisas, qual é o problema? A gente tem uma visão muito privatista do direito. E a legislação, ela já não traz isso, ela já traz a possibilidade coletiva de conquista de diversos direitos. Então a gente precisa avançar nessa aplicação do judiciário, a gente precisa avançar na participação social, na formulação de políticas públicas, tá? E aí eu já emendo também com parte do estudo que eu tenho feito atualmente, né? Que é com relação às mulheres, né? Um dos livros que para mim foi essencial para fazer esse trabalho foi da Carolina de Jesus, né? A Carolina de Jesus era uma moradora de uma favela em São Paulo, favela do Canindé. Ela é de Minas e é uma mulher negra. Então, assim, eu faço questão de falar desse livro porque a gente é uma mulher. Tem 3 elementos, né? Uma mulher negra e uma mulher negra que morava numa favela e é brasileira. Então, e ela escreveu um livro, né? Não só um, esse é o livro mais famoso dela, ela escreveu diversos livros e ela relatava nesse livro que é chamado Quarto de Despejo, o dia a dia dela na favela. Ela era catadora e tinha 2 filhos que moravam com ela. Então, ela relata, inclusive, esse problema da insalubridade, de você conseguir morar num barraco, né? Que como era o cotidiano, a dificuldade de manter, por exemplo, a saúde dos filhos, né? De o filho estudar quando não tinha um sapato, ela tinha que sair. Então, todo dia era uma nova busca pela sobrevivência. Ela precisava vender determinada quantidade de material para ela conseguir comprar o almoço, para ela conseguir comprar o jantar. Então, isso para mim esse livro foi uma grande escola, assim, sabe? E você falou que está lendo agora, você citou
ela, e você está lendo mulheres, né? Sim. Nesse momento. Nesse momento. Eu tenho preferido, dado preferência a mulheres, né? Porque muitas vezes a gente, bom, enfim, a gente está vivendo um momento em que isso está sendo contestado, né? E eu tenho li agora recentemente o livro da Angela Davis, da Bell Hooks também, que são mulheres negras, e que trazem essa relação essencial, que é de gênero, né? São mulheres, de raça e de classe. Agora vamos falar sobre os autores preferidos. Você tem uma autora ou um autor preferido ou depende do momento também? Isso é muito difícil. Eu acho que depende do momento, assim. Agora, depende muito do momento. Agora eu tenho dado preferência às mulheres negras. Tenho lido também a Bell Hooks, que ela tá justamente esse livro dela, né, que ela fala Ensinando a Transgredir. E ela traz os desafios dela enquanto professora, os desafios do ensino, né? Como que a gente transgride algumas barreiras, né? Como que a gente ultrapassa algumas barreiras para fazer uma educação mais libertadora, que fuja de alguns parâmetros que a gente tem. Você precisa enfrentar isso também na sala de aula, porque você é professora. Exato, todo dia, o tempo todo a gente enfrenta. Então, assim, né? Inclusive eu estou lendo também a professora Flávia Schilling, né? Que é da educação, da USP em São Paulo, e ela fala isso, ela fala, o meu lugar de fala, ela começa algumas palestras dizendo, o meu lugar de fala não é um lugar de especialista, é um lugar de uma pessoa que passa por isso aí que eu estou escrevendo. Então é essencial, né? A gente está vivendo isso o tempo todo, então também isso é o elemento que atrai para esse tipo de literatura. Então, de repente, isso aí já pode ser o novo projeto depois do direito à moradia? Muito possivelmente, né? Ok, então, Sabrina, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E aí, sucesso no próximo projeto, de repente uma trilogia, ou não sei, do direito à moradia, né? Quem sabe. Obrigada, viu? Até a próxima, Sabrina. Obrigada, eu que agradeço. E o Iluminuras de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever esta ou outras edições, é só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.